Amigos, oi, tudo bom? Então, eu finalizei mais um livro e aí eu vou gravar aqui pra vocês as páginas iniciais e eu vou tentar falar do livro enquanto eu faço isso. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver, né, se vai dar certo. E eu li um romance muito fofo. Alguém fazendo café, tá com cheiro de café. O cheiro do café tá bom, o cheiro do café. Mas enfim, bora ver se eu vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu já li um pouco. Não consegui estudar porque agora que meu sobrinho dormiu, e como ele tá dormindo pouco, às vezes ele dorme muito, às vezes ele dorme pouco, eu aproveitei pra gravar logo, porque aí depois eu consigo estudar mesmo se ele acordar, já que eu tô só respondendo algumas questões, tipo, que eu imprimi, sabe? Mas não vem ao caso agora. E aí, bora ver. Então, antes de mais nada, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal caso você se interesse. E eu resolvi gravar logo essa parte, porque normalmente eu tô gostando de fazer primeiro o layout e depois gravo tudo, né? Mas eu quero fazer logo essa parte, porque depois eu quero ficar com o ventilador ligado, que é enquanto eu faço o processo do layout. E aí, vamos lá. Esse livro que eu li foi Sete Verões. Ele eu vi em algum lugar e que eu achei muito interessante a sinopse do livro. E eu achei que talvez eu fosse gostar. Eu demorei um pouco pra ler. E eu li, né? Óbvio. Ele é dividido em verões passados e o verão atual em que a nossa protagonista se encontra. O apelido dela é Liv. Eu esqueci o nome dela agora. Mas é meio que tipo um triângulo amoroso. Mas não é um triângulo amoroso. Tem a história dela no verão passado com o Finn. E tem a história dela com o verão atual, que é com o nosso amigo Tom. Eu não vou mentir pra vocês que eu gostei muito mais da história quando tava na parte assim do este verão. Porque no começo eu tava gostando quando falava um pouco mais do verão passado. Só que eu achei que depois ficou muito repetitivo. E me chateou um pouco porque ela tava parando de fazer as coisas dela. Tipo, uma parte assim que me marcou muito foi que ela desistiu de ficar com um rapaz porque o Finn voltou pro verão. E tipo, ele ia passar só uma semana. Ele tem uma banda e tudo mais, maior rolê. E aí, eu já tava revirando muito os olhos quando chegava nessa parte de que o Finn vinha pro verão e aí ela largava, tipo, tudo e todos pra dar atenção pra ele por um certo período de tempo e depois ela ficava sofrendo porque ele vai embora, né? Ele não fica. Todas as vezes que, tipo, eles conversavam e ela pedia pra ele ficar, ele falava que não conseguia porque lembrava da mãe dele. E aí me estressou muito. E na parte do verão atual, ela conhece o Tom, que ele aluga a casa dela. É uma parte que ela aluga da casa pra passar o verão lá, né? E eles começam uma história muito... eu acho uma história bonita, porque não começa, tipo, flertando nem nada. Mas depois eles vão vendo que eles têm química. E, tipo, é uma história muito boa. Eu tava gostando bem mais dessa parte do verão atual do que o verão passado, porque eu gostei bem mais de como a história dela com o Tom tava fluindo, até porque ela é mais velha, né, no caso. E aí foi interessante. Mas a gente vê também que é tipo dois lados da moeda essa história, porque ela envolve lutos, envolve mortes de pessoas próximas dos dois, bem dizer dos três, né? Tanto da Liv, quanto do Finn e quanto do Tom. E cara, depois de um tempo que a gente tem, tipo, ali sempre tem o nosso baque, né? Que a gente descobre que o Tom tem uma doença que é passado de geração em geração. E aí
Passou do avô dele pro pai, passou do pai dele pra ele. E ele tinha muito medo de que a Liv não fosse aceitar isso, mas ela aceita. E é tipo uma história de amor que a gente sabe que vai vir um sofrimento. E cara, pior que é uma história muito bonita, a parte do Tom e dela. Foi uma parte muito sofrida, realmente, e eu chorei muito. Mas no final eu achei que era um pouco previsível deles dois, sabe? E realmente, porque no final ela... talvez seja spoiler o que eu vou falar agora, mas o Tom, ele morre. Ele não podia... Ele tinha que evitar um monte de coisa, né? Ele procura o diagnóstico depois, enfim, um rolê. É todo um processo. E ele descobre que... Quer dizer, eu não sei se... Porque não tem o nosso ponto de vista de nenhum dos dois, é só o ponto de vista dela. Eu acho que seria interessante... Teria sido interessante se a autora tivesse feito um ponto de vista pra cada, sabe? Mas enfim. E aí, a gente tem... depois de um tempo ali, o Tom, ele vem a morrer. É muito triste essa parte. E, meu Deus, é muito sofrido. E eu gostei muito da Liv, porque nesse livro ela passa por muitos lutos, vamos dizer. Verões, escrevi errado. Porque os pais dela morreram. E aí ela teve algum processo ali de... também de pessoas próximas. E agora o Tom morreu. Não vou dizer o que o Tom virou pra ela, mas eu acho que vocês têm uma ideia. E cara, a bichinha é muito guerreira por ela ter enfrentado tudo isso que ela enfrentou. E eu gosto dela, eu gostei dela de imediato. É raro eu me apegar tanto a personagens femininas assim em livros, porque eu acho que elas me estressam muito. Mas eu não sei se foi uma boa ideia eu ter feito isso e gravar ao mesmo tempo falando, porque eu fico perdida. Mas será que essa cor combina? Se é laranja ou um vermelho? Acho que um rosa, né? Mas aí eu acho que tipo, foi bom. Ai, esse rosa é meio péssimo, mas agora já era. E no final eu achei que era um pouco previsível depois do que a gente descobre o que acontece com o Tom. E ela tem, quem bem dizer, ela tem ali o final feliz dela, mas eu não sei, não foi um livro que eu curti muito assim o processo, porque me irritou muito essa parte de voltar ao passado toda hora pra explicar a relação dela com o Finn. E me irritou também muito o Finn em alguns momentos, porque ele não queria ficar, mas ele queria que ela mudasse por ele, mas ele também não queria mudar por ela. Então, eles não tinham ali um consenso. E aí, acho que eu não curti muito essa parte. Agora, eu gostei muito da história, da parte do verão em si, o presente. Eu gostei muito da história do Tom, apesar do final dele. Foi uma história linda. Apesar de eu ter chorado horrores no final, esse livro é bom, eu dei 3 estrelas. Mas não foi o livro ao ponto de eu amar. Eu acho que eu não dei 4, foi por conta ali da repetição do passado. Eu sei que é pra gente entender a história, entender o contexto, pra ela ter chegado até onde ela chegou no verão atual. Mas me deixou um pouquinho irritada, porque volta muito e tem muitos capítulos. Tem mais capítulos na parte do verão passado do que neste verão. E aí é meio irritante. Mas eu acho que é um bom livro, é um bom romance, vai te fazer chorar ou não. Pelo menos me fez. E é isso que eu tenho pra falar dele. Agora eu vou fazer o layout. E aí depois eu só explico pra vocês o que eu fiz no layout. Acho que eu vou fazer assim, deu certo. Não muito, porque eu fico um pouco, falo mais devagar do que o necessário. Mas é isso, agora eu vou fazer o layout. E aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Tchau, até já, né, no caso pra vocês, até menos de 1 segundo vai aparecer aqui.
eu voltei, até que eu fui rápida. Agora são 12h26. Eu vou conseguir estudar. E aí, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Já falei um pouco do livro. Acho que eu não mencionei. A Liv, ela é escritora. Ela é escultora. Ela esculpe. Agora eu não sei se esse verbo tá certo, mas enfim. Ela ficou assim, ó. 7 verões. Eu gostei de como que ficou. Ficou bonitinho. Aqui na cor eu só não soube escolher direito. Vou tirar aqui pra mostrar melhor pra vocês, ó. Porque são... Como é que fala? Tons diferentes. Eu esqueci a palavra que eu ia falar. E aí eu não queria fazer um layout cinza, né? Porque apesar de ser branco, aí eu peguei esse tom aqui, que é o mais parecido que eu tenho com o Bordeaux. E eu peguei algum tom de laranja que aparece aqui pra fazer. E ficou assim. Até que ficou razoável. Aí eu dei 3 estrelas. A autora é a Paige Tom. Não sei se pronunciei assim o nome dela. É um romance, né? Eu li dia 21 e finalizei dia 23. 3 dias seguidos. Eu li no Kindle. E aí tem um pouquinho da sinopse. A minha personagem favorita foi a Liv. Gostei de como ela é construída nessa história, desde o verão passado até o verão atual e o final do livro. E essas foram algumas citações que eu marquei. Não marquei muita, por incrível que pareça, nesse livro, mas essas foram as que eu mais gostei. E aí, pra combinar, isso aqui, essas conchas, é pra combinar com a capa, porque na capa tem concha, vocês estão vendo? Claro que não são iguais, aí eu pesquisei alguns modelos e eu achei que essas 4 aqui combinavam. Aí eu fiquei em dúvida se eu pintava ou não, e eu quis pintar de marrom, porque eu não tinha um bege, né, que eu acho que combinaria. Eu nem sei se existe brush nesse tom, porque eu nunca vi, mas eu achei que combinou. E é o livro de número 175. E aqui, essa página ainda tá aqui, porque como vocês podem ver, eu sempre, depois que eu carimbo as estrelas, eu carimbo aqui pra guardar, pra não sujar o estojo em que eu guardo. E aqui são testes, ó. Aí eu vou testando, já que foi onde eu fiz o rascunho desse layout diferente, que eu ainda não tinha feito, perdão. E aí eu fico pra fazer ainda os testes desse mês. E aí tá assim, nossa, olha o contraste. Ai, eu tô adorando desenhar. Eu não sou muito boa, mas eu gosto de como fica depois, porque eu gosto de ver, sabe? E é isso, amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando um vlog de leitura do último livro, do vlog de leitura. Eu ainda não sei quando eu irei terminar. Eu quero terminar em 4 dias. Ou seja, até dia 27, bora ver. Porque ele tem 40 capítulos, eu quero ler 10 capítulos por dia. Bora ver se vai dar certo, ou se eu vou terminar antes, não sei. Mas em breve vocês irão ver o vlog de leitura e o layout do, talvez, penúltimo ou último livro do mês. É isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!